Se você não tiver constância, independente de qual área você queira resultado, você não vai conseguir chegar onde você quer e ter resultado. Porque a constância é o ponto principal e é algo que eu estou entendendo também agora. Se a gente não tiver constância, se a gente não agir independente das circunstâncias, a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer. Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Gui Monteiro, sou um artista independente, estou em busca de ser reconhecido pelas minhas músicas, mas também estou gravando alguns vídeos aqui durante a semana para mostrar o backstage das minhas músicas, para mostrar alguns pensamentos que eu tenho, que às vezes são motivações para eu escrever minhas músicas, porque surgem as melhores ideias, né? Eu sempre falo isso, as melhores ideias surgem de momentos em que você tá leve, você tá tranquilo. Isaac Newton, ele falava exatamente isso, que as melhores ideias dele surgiam em momentos que ele estava tranquilo, em momentos que ele estava caminhando, estava sem pensar em nada, aí vinha ideia. Mas enfim, o ponto do vídeo não é esse. Hoje eu quero falar sobre a disciplina de você ter constância. E disciplina e constância se correlacionam muito, porque se você não tiver disciplina, você não vai ter constância. E se você não tem constância, você também não vai ter disciplina. Mas a disciplina, o que é a disciplina? A disciplina é você agir independente das circunstâncias. Independente do que aconteça, você vai agir porque você tem disciplina ali. Você colocou na sua meta de que, ó, eu vou fazer isso. E dentro da disciplina tem a constância de alguma determinada atividade que você vai fazer. Então, se você falou pra você mesmo que é algo que tá acontecendo comigo. Se eu falei pra mim mesmo que, como eu preciso de volume de vídeos, principalmente nesse início, eu tô tendo que, enfim, ter tempo para gravar as músicas, ter tempo para gravar vídeo, ter tempo para fazer vídeo curto, ter tempo para editar, então tá bastante coisa, ainda mais que eu tô sozinho, então tem que ter essa disciplina. E a constância. Então eu falei para mim mesmo, quero postar no mínimo 3 vídeos por semana, 3 vídeos longos desse formato que eu tô fazendo aqui, durante a semana. Aí eu pensei, sentei, por conta da minha disciplina, eu falei, pô, vou sentar aqui e vou analisar quais dias que estão tranquilos para mim, e mesmo sem vontade, mesmo no dia em que, por exemplo, hoje eu não tava com vontade de gravar o vídeo, tava só focado nas minhas músicas, só que aí eu falei, não, eu tenho que gravar vídeo porque eu disse pra mim mesmo que eu ia gravar vídeo. Aí peguei o assunto, comecei, fiz um roteirozinho leve e tô fazendo o vídeo. Então, mesmo sem a vontade, eu falo pra mim mesmo, mesmo sem a vontade de gravar, eu vou gravar, porque depois que eu terminar esse vídeo, depois que eu terminar essa atividade que eu falei pra mim mesmo que eu ia fazer, a sensação de bem-estar é absurda. E é aí que entra o diferencial de pessoas com constância e com essa disciplina e de pessoas que não têm essa constância e não têm essa disciplina. Porque você pode analisar aí todos os caras mais bem-sucedidos aí da história. Todos eles tiveram constância, mesmo quando pessoas fechavam, por exemplo, Hungria vai lançar a música dele agora, né? A música não, ó, o filme dele. E no filme dele retrata exatamente sobre isso, sobre quantas vezes ele chegava na porta de estúdio, fechavam a porta na cara dele, sobre quantas vezes ele chegava em um lugar mostrando a música e ninguém dava bola nenhuma pra ele. Isso é um aprendizado, isso é uma lição que a gente deve tomar. Porque olha onde é que ele está hoje, por ele não ter desistido, por causa da disciplina e da constância dele, ele não desistiu e não deixou isso parar ele. E isso é um ponto que principalmente todo mundo hoje tem que ter. Porque como o mundo está cada vez mais disperso, né? Tá cada vez mais distraído, eu falei isso no último vídeo, que as pessoas estão se esquecendo e estão perdendo tempo e estão usando essa energia delas para coisas muito bestas, coisas muito fúteis. E eu falo por mim mesmo, quantas vezes eu me deparo ali mexendo no TikTok, passando 10, 15, 20 minutos, eu falo, caraca, já passou 30 minutos e eu aqui no celular sem fazer nada. Pois é. E a partir do momento, eu acho que a cura para isso é a partir do momento que você coloca um objetivo na sua vida. O objetivo que eu tô colocando agora na minha vida é eu conseguir fazer as minhas músicas chegarem em pessoas e, enfim, ser reconhecido pelas minhas músicas. E também ser reconhecido por Jesus que habita em mim. Enfim, são as duas metas, né? De ser cada vez mais parecido com Jesus, que é uma meta que eu acho que todo cristão deve ter. E a segunda meta é ser reconhecido pelas minhas músicas. E dentro disso de ser reconhecido pelas minhas músicas tá tudo. Tá gravar os vídeos, tá gravar as músicas, enfim. Mas eu sempre deixo claro pra mim mesmo que independente do que aconteça ali, eu vou fazer acontecer o vídeo. Se eu não conseguir fazer hoje, amanhã eu vou fazer. Se eu não conseguir fazer amanhã, vai ser amanhã porque eu já não fiz ontem. E é isso, a gente tem que ficar nesse ritmo. E tem aquela analogia, né, de que a constância gera resultado sim, a longo prazo. Gera com certeza. E a própria água e a pedra é o exemplo disso. Se você for olhar no mar, por exemplo, você vê às vezes perto da costa assim,
muitas pedras, tipo, meio perfuradas, assim. E o que que é isso? É de tanto a água bater ali na pedra. Se você deixar durante alguns anos, eu não sei exatamente quanto tempo, mas uma gotinha de água, pum, 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 pingando em uma pedra durante muito tempo, essa gota de água, por ter, enfim, pingado muitas vezes, vai gerar o resultado. O resultado é qual? Perfurar. Da mesma forma na nossa vida. Mesmo a gente, às vezes, e eu não vou também generalizar falando que você, dependente do que você faça, você vai conseguir chegar onde você almeja. Porque às vezes esse lugar que você almeja não é o lugar que Deus tem preparado para você. Na Bíblia diz que os planos de Deus são muito maiores que os meus. Então, às vezes eu digo por mim mesmo, às vezes eu estou pensando em chegar em determinado lugar, só que Deus tem algo muito melhor para mim. Da mesma forma na sua vida. Mas, enfim, se você tiver constância, se você estiver no caminho certo, você vai ter resultado a longo prazo. E mesmo se algo deu errado e você teve que mudar de plano, esse tempo que você passou dedicando para esse algo que deu errado, você ganhou muita experiência, cara. Isso eu falo por mim, durante muito tempo eu fui tentando fazer alguns projetos, só que não foram dando certos. E eu pensei, pô, mas por que eu fiz esses projetos? E eu percebi que, olhando aqui para trás, eu percebo que por não ter dado certo, hoje eu só tenho essa mentalidade que eu tenho porque eu passei e porque eu entendi o que não dava, o que estava dando errado. E agora eu consigo entender mais ou menos o que dá certo. E a vida é isso é um processo. E aí você deve estar se perguntando, Gui, como eu vou saber qual o caminho certo, qual o caminho que eu devo aplicar a minha energia, qual caminho que eu devo aplicar a minha energia, enfim, a minha disciplina, a minha constância. E aí eu te falo, pensa comigo, eu fiz essa analogia em outro vídeo. Se tá você e Jesus aqui do seu lado, vocês têm o objetivo de chegar na câmera. Você e Jesus, em nome de Jesus, que ele esteja aqui mesmo comigo, mas a gente está andando junto. Se a gente ir reto, se acontecer alguma coisa aqui no meio do caminho, e ele chega em mim e fala assim, ó, filho, pula aqui que tem um troço no chão. Beleza, pulamos junto, chegamos no resultado. Agora imagina, eu tô aqui, Jesus está aqui. Esse é o caminho que ele tem para mim, seguir reto, independente das circunstâncias que tenha no meio do caminho. E eu chegar no celular é o resultado que ele quer que eu tenha. Beleza, bora. Aí, beleza, tô andando, aí eu começo a fazer isso daqui, e ele começa a ir reto, no caminho certo, que claro, ele é o caminho certo, né? Ele fala, só o caminho, a verdade e a vida. Então ele tá andando reto e eu começo a desviar do caminho dele. Como ele vai chegar em mim e vai poder falar, filho, esse não é o caminho é esse. E aí entra onde eu quero falar. Se você está no caminho de Deus, se você está próximo de Deus, está seguindo o caminho dele sempre, você vai ter o discernimento de entender, esse é o caminho certo? É. Por quê? Porque você vai estar próximo de Deus e Deus vai poder falar no seu ouvido se está certo ou se está errado o caminho. Agora, se você estiver desviado, se você estiver no caminho errado e não estiver seguindo a palavra de Deus, porque o caminho e você entender, para você estar próximo de Deus, você tem que estar lendo a palavra. Você tem que estar buscando o que ele nos passou, né? Que está na Bíblia. Comece pro caminho errado, como é que ele vai chegar no meu ouvido e falar, filho, não é por aí? Se eu começar a ir distante dele, ele não vai conseguir chegar e falar comigo, porque eu não vou estar ouvindo, eu vou estar distante. Então, independente de qual seja o seu objetivo, você tem que ter constância, você tem que ter a disciplina de que, independente do que aconteça, você vai estar ali praticando essa determinada coisa. E algo que ajuda muito é a rotina, né? Para mim ajudou bastante. Depois que eu implementei uma rotina certinha e fui ajustando, né? Porque não basta eu só falar, minha rotina vai ser essa. Não, tem que fazer a rotina para ver se vai se encaixar com o que eu penso mesmo e se é o que dá certo. Então a rotina me ajudou bastante. Então o conselho que eu posso dar para você ter disciplina e constância, independente do que você faça, faça uma rotina, faça uma organização mental aí do que você vai fazer determinado dia. Para ter uma organização, você não precisa seguir a linha aquilo ali, não. Até porque na vida, né, acontece uma coisa ou outra ali e a gente tem que estar aberto para resolver esse problema que surgiu. Mas tenha uma organização mental, busque organização e esteja próximo de Deus, porque você estando próximo de Deus, você vai conseguir chegar onde você quer e Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Fechou? Curte, comenta, compartilha, que ajuda demais. Fechou? Valeu!